filosofia em si, ela deve ter algum tipo de comprometimento moral? Por que eu estou levantando essa questão aqui? Já faz algum tempo, né, que existe uma questão que me intriga, não só nesse autor, mas que vem me intrigando já há algum determinado tempo aqui, referente a outras questões, a pautas que por muitas vezes são apropriadas pelos movimentos identitários, como por exemplo pautas referentes a racismo, misoginia, discursos que supostamente podem ser apropriados por grupos associados ao discurso de ódio, etc. Como por exemplo a filosofia de Nietzsche, que foi apropriada pelos nazistas, a filosofia de Heidegger, que por muitas vezes é associada ao nazismo, por Heidegger ter sido declaradamente alguém associado ao nazismo, né? O próprio Dostoiévski, um grande literato russo, que tinha traços antissemitas, apesar de o antissemitismo poder ser associado anteriormente ao surgimento do nazismo, que é um agravamento dessa noção antissemita, né? Mas era antissemita. E aí me vem a seguinte questão, né? A filosofia, a literatura, o conhecimento de um modo geral, esse âmbito da reflexão, ele está salvaguardado dessas concepções morais, ou ainda, além dessa perspectiva do comprometimento de quem escreve, de quem reflete, do comprometimento histórico, além do comprometimento histórico, mas os comprometimentos de preconceitos ou preconcepções da realidade, pelos quais estão abarcados esses determinados indivíduos, de acordo com a sua circunscrição histórica. Eles podem ser enquadrados dentro de uma ótica filosófica e uma perspectiva moral acusatória. Esse é o intuito da filosofia. A filosofia enquanto projeto político, ou a filosofia por natureza é um instrumento apolítico, automaticamente amoral, e que sempre vai se lançar para além dessas noções de perspectivas morais, apesar de discuti-las. É uma questão extremamente truncada, né? Porque estava aqui me questionando mais uma vez sobre a possibilidade da filosofia heideggeriana, inclusive pesquisando, posteriormente colocar as indicações aqui de novas pesquisas. Uma dessas pesquisas em tom acusatório, que é abordada acerca da filosofia de heideggeriana, né? Que talvez ali por trás daquela filosofia do Dasein, do ser, né? Do ser aí, a reflexão de um resgate do ser, talvez estivesse imbuída de determinados aspectos nazistas ali por trás de toda aquela complexidade da reflexão da ontologia fundamental do Heidegger, né? Mas aí aparecem duas dificuldades dentro dessa questão. Primeiro, é a complexidade da filosofia heideggeriana, né? Mas que você tenha um determinado domínio de aspectos fundamentais da filosofia heideggeriana. A filosofia heideggeriana, ainda assim, é uma filosofia que sempre está rodeada por muito mais elaborar porquês acerca dessa suposta, entre aspas, proposta de ontologia, né? Que Heidegger posteriormente vai transitar para uma evolução de um desenvolvimento poético a partir dessa ontologia, né? Sempre transitoriedade, que é mais um elemento que esses cadernos negros vão trazer pela ótica de alguns comentadores recentes, que eu vou colocar o link aqui embaixo das palestras, que tiveram contato com essas obras, né? Inclusive tem até um livro de um estudioso em Heidegger, né? Que eu vou colocar aqui na descrição, certo? Que se debruçou sobre esses aspectos das problemáticas lançadas ali nos cadernos negros, que possivelmente durante um bom tempo foi anunciado que seria algo extremamente revelador sobre o possível nazismo na filosofia heideggeriana, né? E que poderia de certa forma nos esclarecer se realmente havia um projeto nazista ali ou não. Mas aí me vem a seguinte questão, né? Se realmente houver um projeto nazista na filosofia heideggeriana, isso
exclui completamente o valor da filosofia heideggeriana enquanto filosofia, né? Podemos excluir, ou nos termos atuais, né, como dizem, cancelar autores por conta de seus projetos perversos, supostamente perversos, né, porque ainda não se sabe, apesar do contato com os cadernos negros, que alguns estudiosos tiveram, ainda há controvérsias, ainda há quem afirme que Heidegger tinha um determinado projeto nazista ali na sua filosofia, que foi comprovado a partir de determinado momento a partir dos cadernos negros. E há quem defenda que não, que na verdade foi uma grande confusão por questões hermenêuticas pessoais das pessoas que queriam encontrar ali o que estavam predispostas a encontrar. Então tem esse estudo aqui, que foi feito debruçado acerca dos cadernos negros, que tem uma entrevista também pelo Friedrich Wilhelm von Hermann, em conjunto com Francesco Alfieri. Vou deixar linkado aqui embaixo. E em contraponto, tem uma outra palestra, certo, que vai problematizar muito mais essa questão, que é uma palestra de 2019. Esse livro foi lançado aqui em 2015, certo? Que vai problematizar muito mais essa questão da filosofia do modo geral e esse comprometimento que supostamente a filosofia poderia ter com determinados projetos pessoais de determinados indivíduos, e se isso é coisa de filosofia, né? Se seria o papel da filosofia comprar esse jogo político, que é algo que aproximadamente o próprio Francesco Alfieri fala, né? Ele diz que a filosofia é algo que se distingue de determinados projetos políticos. Então, o que importaria aqui, a partir de uma análise que ele faz a partir dos cadernos negros, uma análise filológica, podemos identificar em vários momentos que Heidegger está muito mais refletindo acerca da problemática do nazismo, que inicialmente, inegavelmente, ele adere, pensando que aquilo seria um determinado projeto que poderia trazer uma determinada evolução para o seu contexto social, que para mim é injustificável, certo? Mas esse é a suposta resposta que o Francesco Alfieri traz nesse contexto, né? E que posteriormente o Heidegger teria verificado que, na verdade, a educação nazista, nesse sentido, quando ele assume a reitoria da universidade lá, teria um projeto cientificista que estaria abarcado pela técnica, e aí ele vê que se enganou, né? Isso é o que o Alfieri diz. Mas ainda assim, para mim ainda não é justificável. E que posteriormente também o Heidegger verificou que não poderia devolver o documento do partido, porque aí seria assassinado ou supostamente perseguido, seus familiares perseguidos. Para mim é muito conveniente. Só que a minha questão não é essa, se Heidegger era nazista ou não, que ficou bem claro que Heidegger aderiu ao nazismo e etc. Certo? E não fez nenhuma questão de fazer uma meia-culpa posteriormente, e teve muito tempo para isso, né? Não fez porque não quis. Mas a questão é isso, até que ponto, mesmo que a filosofia heideggeriana esteja empapada de nazismo, poderíamos realmente descartar a filosofia heideggeriana enquanto método de leitura filosófica acerca da própria filosofia e da própria realidade? Até que ponto, de um modo geral, a gente poderia, de certa maneira, entre aspas, cancelar determinados autores através de determinados intuitos que supostamente eles tiveram, ou concepções históricas equivocadas, certo? Em detrimento de um valor que está para além desses equívocos e bizarrices cometidos por seres humanos, que também são filósofos, que por muitas vezes a gente parece esquecer disso. Nietzsche é um desses filósofos que causa muitas controvérsias também, no seguinte sentido, não que ele tenha se declarado abertamente sobre nenhum tipo de ideologia, que era algo que ele pelo menos tentava combater, tentava se posicionar contra. Muitas vezes Nietzsche é enquadrado como um conservador por pessoas que têm uma leitura rasa de Nietzsche, como por exemplo eu vi ontem também no canal Filosofia Vermelha, o cara fazendo uma análise, o camarada lá do Filosofia Vermelha, uma análise extremamente rasa acerca da filosofia de Nietzsche, tomando por base de maneira equivocada, inclusive, as acusações que Domênico Lussurdo faz a Nietzsche de ser um reacionário do pensamento, no sentido de querer retroagir no pensamento humano e resgatar determinadas concepções aristocráticas, só que ele entendeu aristocráticas no sentido literal,
né? Apesar de Nietzsche ter feito parte de uma certa casta aristocrata, mas Nietzsche não era auto-intitulado um aristocrata, né? Mas ele afirma essas questões, né, que Nietzsche era um conservador. Isso seria, na verdade, totalmente contrário a tudo aquilo que Nietzsche tentou combater durante a sua vida. Assumir uma concepção, seja ela qual for, seja liberal, socialista, conservadora, como aspecto ideológico único, né? Apesar de que você pode verificar que a partir de Nietzsche existem apropriações tanto quanto conservadoras, tanto quanto de esquerda, o próprio feminismo naquele determinado período da Alemanha se apropriou de Nietzsche para ambos os vieses, né, mais conservadores, liberais e etc. E não é verdade que Nietzsche só possuía aspectos misóginos, apesar de estar presente ali muita misoginia nas obras de Nietzsche, mas Nietzsche também proporcionou, de certa maneira, ferramentas para o movimento feminista de sua época, e sua atitude social, apesar de contraditória com alguns de seus escritos, eram muito mais em favor da liberdade feminina do que qualquer outra coisa. Ou seja, esse problema, né, de querer totalizar o filósofo através de determinadas atitudes, que também ele traz outra questão, né? Até que ponto a gente pode considerar um filósofo importante a partir do momento pelo qual ele entra em contradições e defende coisas absurdas que nós consideramos execráveis, né? Esse é um problema que vai se perpetuar do modo geral, inclusive até na discussão sobre o racismo, né? Que teve aquele artigo lá, aqueles 2 artigos do Estadão que estavam discutindo exatamente isso, por primas diferentes, por interpretações diferentes, né? Que é o artigo do Érico Andrade e do Severo. Que o Severo defendia que dentro do próprio movimento identitário existia um tom acusatório que acusaria inclusive pessoas que defenderam a causa do movimento negro de terem perpetuado o racismo lá no passado por conta do seu momento histórico, né? De algum modo. Mas aí é que está a questão, né? Se a nossa percepção acerca da realidade e nosso entendimento ele se modifica a partir de determinadas concepções históricas, como é que podemos retroagir de uma maneira anacrônica e dizer, aquela pessoa foi racista naquele momento, naquele contexto, aquela pessoa estava lutando com o racismo de acordo com os conhecimentos que ela tinha ali, que era combater o racismo. Essa concepção ela se modifica com os momentos históricos, né? E essas formas de combater determinados comportamentos, a partir, lógico, de uma percepção moral, ela também se modifica e também há um determinado esclarecimento das bases pelas quais nós estávamos tentando combater aquele tipo de comportamento, ou contrário, às vezes tínhamos comportamentos que acreditávamos serem corretos, mas com o passar do tempo verificamos que aquilo tinha bases complicadas em termos de estratificação social, né? Então o problema é sempre essa totalização, né? Sempre enquadrar indivíduos em uma bolha do cancelamento ou da aceitação completa, né? A nível de exemplo também, autores que supostamente hoje em dia são considerados extremamente importantes para essas pautas estarem delegados a um âmbito de que eles não cometem erros e eles não podem se equivocar, porque eles são autores legitimados por determinadas pautas, né? Que também é outro equívoco, né? Mas aí isso não quer dizer que eu acho pessoalmente que devemos considerar qualquer autor como ele foi um nazista, um genocida, mas o que importa é a obra, então vamos nos apropriar do método que ele utilizou para refletir acerca do mundo. E tá tudo bem, não acho que também seja assim, não sei se tem um posicionamento fixo sobre isso, que é uma questão que eu venho refletindo durante já algum tempo, mas não consegui chegar numa conclusão, né? Acho que a própria filosofia, enquanto possibilidade de se colocar para além dessa suposta moralidade, seja ela qual for, seja ela mais nociva ou mais integradora da sociedade, que pode se tornar nociva por equívocos que cometemos justamente nesse sentido, ela também tem um papel de preservar-se e preservar a abertura dessas reflexões, que é algo que não combina com o pensamento intolerante, né? É um pensamento que pregue determinadas concepções que vão extinguir a amplitude e uma suposta neutralidade do debate, porque digo suposta porque para mim neutralidade não existe, mas pelo menos um direcionamento de neutralidade filosófica que se coloque para além dessas concepções morais para questionar as bases argumentativas e discursivas, ontológicas, seja epistemológicas, sejam quais forem desses discursos, né?
E tem um livro sobre o Heidegger, do Emanuel Feio, que é um livro que, de certa maneira, ele é bastante provocador nesse sentido de acusar, pegar trechos da própria filosofia de Heidegger e fazer uma relação com o suposto projeto nazista. Só que, em contraponto, existe esse livro do Francesco Alfieri, né, que entende que em determinado momento realmente houve esse intuito de adesão, e ele deixa isso claro no vídeo que eu vou deixar linkado aqui. E vou deixar linkado também o vídeo que o Emanuel Feio faz um discurso acerca do livro, e também outras discussões que chegam até a mencionar, isso foi em 2019, o contexto do Brasil como um exemplo de intolerância a partir de Bolsonaro, que é extremamente curioso, né? Mas enfim, um comparativo com o nazismo, inclusive. Mas esse livro, que é a Introdução do Nazismo na Filosofia, do Emanuel Feio, é um livro que faz uma ligação direta referente a determinados trechos da obra de Heidegger, Introdução à Metafísica e etc., com uma suposta ideologia nazista que estaria por trás ali. Não sei se dá para fazer essa ligação direta, apesar de em alguns momentos me parecer fazer sentido. Então seria necessário ter acesso a esses livros negros, né? Os cadernos negros de Heidegger. Tem esse artigo, tem esse livro, né, do Friedrich Wilhelm von Hermann e Francesco Alfieri, que tenta fazer uma investigação filológica acerca desses livros negros, certo? Que é um livro que eu estou lendo, por enquanto só tem em francês, certo? Mas posso disponibilizar o link também da entrevista do Francesco Alfieri falando sobre isso. E é uma questão que não se encerra simplesmente por você cancelar Heidegger ou deixar de cancelar. Você querendo ou não, Heidegger ainda vai ser importante para a filosofia. Mas aí até que ponto a gente pode suplantar essa questão ideológica no sentido político, que por muitas vezes se faz através de acusações justas, realmente, de coisas que não podem ser toleradas, por encerrar uma grandeza de pensamento que colabora inclusive para poder superar essas próprias questões de intolerância, né? Como por exemplo a apropriação de Heidegger por pensadores como Slavoj Žižek, né? Que é um pensador extremamente importante para poder repensar essas questões do entre aspas, totalitarismo, não a partir de Hannah Arendt, porque já é outro problema também a questão de totalitarismo de Hannah Arendt, mas a partir de uma nova percepção de uma comunidade integradora que se pretende superar essas determinadas diferenças, não a partir de uma reflexão e de uma acusação identitária, mas a partir de uma integração do discurso em detrimento do discurso que supostamente seria antagônico ao discurso de esquerda, que seria um discurso muito mais ligado a noções pautas identitárias, né? Apesar do identitarismo ter se tornado um problema em vários aspectos, mas pautas identitárias não deixam de ser importantes porque os movimentos identitários se tornaram deslocados por muitas vezes de seus intuitos e tendem a reproduzir coisas que não deveriam reproduzir. Mas isso não quer dizer que as pautas identitárias deixem de ser importantes. Mas aí até que ponto, né? Até que ponto a gente pode se valer de Heidegger e desses autores para poder repensar concepções que poderiam ser pensadas universalmente nesse contexto, um contexto de aplicação social, né? Fica o questionamento, né? A filosofia pode ser moral, ou deve ser moral em determinados aspectos, ou ela tem que estar para além dessa noção de moralidade, e até que ponto ela pode se colocar além dessa noção de moralidade, e em que perspectiva ela deve intervir para combater determinados aspectos de moralidade. Essa que é a questão, essa é a reflexão que eu queria deixar hoje.